rogar a Jesus um amparo para a nossa família, para a humanidade, enfim, para a nossa palestrante de hoje, que ela receba a inspiração para fazer uma palestra difícil, de um tema difícil, para que ao terminar a palestra nós todos saibamos compreender o que estamos fazendo aqui na Terra. E o amor divino, que nos torna uns irmãos dos outros, possa nos envolver em mais essa noite e que assim seja. A Aline Moura está aqui conosco, que ela possa ser amparada, né, sustentada e abençoada. Uma aluna que eu amo demais, né, uma médium que faz um trabalho belíssimo aqui na casa, não só, né, de palestras. O ano que vem ela vai dar aula comigo, de segunda-feira, né, Aline? E é responsável pelo trabalho de psicografia. Então, envolvendo a Aline com muito amor. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Aline, eu sou jornalista e hoje diretamente da TV GESB. Vou gravar minha palestra. Olha a responsabilidade, né? Na hora que me falaram hoje, falei, tá bom, vai, câmera, já estou até acostumado. Mas, assim, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas mais atuais, mais difíceis de se interpretar e mais importantes de Jesus, a parábola do administrador infiel. E por que ela é tão importante? Porque ela tem muito a ver com a nossa vida aqui hoje. Jesus falou dela mais de 2000 anos atrás, e ela nunca foi tão importante para todos nós. Para começar, todo mundo veio aqui hoje com alguma dor. Seja uma saudade, seja uma dor física que está incomodando, seja pedir por um tratamento de uma doença, ou pedir até por alguém que não está aqui por algum motivo. Então, eu queria que, nesse momento, você pensasse, qual é a sua dor? O que aflige a sua alma? E como você pode sair dessa dor? Porque esse é o grande segredo. O foco não no problema, mas na solução. E aí, durante a palestra, nós vamos ter algumas dicas de como sair das nossas dores, que elas batem na nossa porta todos os dias, mesmo que a gente não queira. Agora eu vou perguntar para vocês, tem alguém aqui que é administrador por profissão? Levanta a mão para mim. Temos um administrador, só ele fez a aula de matemática direitinho, né? Tem alguém que administra a casa, as contas, os filhos, os netos, faz as refeições, vai no supermercado. Todo mundo tem que administrar alguma coisa na vida, certo? Agora, se somos bons administradores ou não, aí que começa o problema, certo? Essa parábola, vocês vão encontrar ela lá em Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Ela também é conhecida como parábola do mordomo infiel, porque na época de Jesus, o administrador da casa era chamado de mordomo. Infiel por quê? Porque ele foi injusto com alguém, ele se desviou do caminho. Ou administrador injusto, administrador infiel. Para começar, Jesus contava muitas parábolas, né? Mas nós precisamos entender o que é uma parábola. Jesus era muito inteligente. Tem um livro do Augusto Cury que chama Jesus, o homem mais inteligente da história. Jesus era muito observador, coisa que hoje em dia nós não fazemos. Às vezes uma pessoa está sofrendo do nosso lado e a gente não enxerga. Então, Jesus observava os comportamentos, os hábitos daquela época, para que os ensinamentos dele pudessem ser mais eficazes. Porque é muito fácil a gente entrar numa sala de aula e a gente falar de uma época que a gente nunca viveu. Então, Jesus fazia o quê? Ele falava do que as pessoas faziam, dos hábitos, dos costumes.
Então, ele contava uma história baseada nesses fatos cotidianos, que tinha sempre uma moral da história, um ensinamento moral ou espiritual. E por que Jesus falava por parábolas? Essa é a questão. Porque era uma forma acessível, né? Todo mundo conseguia compreender e memorizar esses ensinamentos, que traziam também reflexão. Agora eu tenho uma regrinha simples para a conversa de hoje. Toda vez que eu falar mordomo, é uma palavra que vem do latim, que significa domus, o maior da casa. Ou seja, tinha uma pessoa rica, todos nós somos ricos aqui, então a gente contrataria uma pessoa para administrar o nosso lar, os nossos bens, certo? É uma espécie de contador, tá? Ele era uma autoridade, ele que mandava nos empregados da casa. E toda vez que eu falar infiel, a palavra infiel ela tinha vários significados naquela época. Hoje a gente chama de adúltera, a pessoa que trai num relacionamento afetivo. Naquela época era infiel, porque o dicionário tinha pouquíssimas palavras. Então, infiel significa injusto, corrupto, traiçoeiro, que faltou com seus deveres, foi desleal. Mas aí nós precisamos entender o contexto que Jesus vivia naquela época. Naquela época não tinha WhatsApp, muito menos Facebook, muito menos Google. Então, Jesus tinha que falar na linguagem mais simples possível para agricultores, pessoas muito simples. E ele usava situações que eles viviam. E Jesus percebeu que todo fazendeiro rico contratava um contador para administrar os seus bens. Naquela época, os agricultores mais ricos alugavam pedaços de terra para que os agricultores mais pobres também pudessem plantar. E assim a economia se fazia. Tudo bem até aqui, gente? Tudo? É um pouquinho de historinha, mas a gente vai seguindo. Só que tinha o seguinte, no final da colheita, cada agricultor tinha um aluguel para pagar da terra. Então, se a colheita fosse muito boa, ele tinha que pagar uma taxa fixa de produção. Por exemplo, 100 barris de trigo ou azeite. E se a colheita fosse muito ruim, tivesse uma chuva ou uma praga, o que acontecia? Tinha que pagar do mesmo jeito. Mas o dono da terra sempre lucrava. Justo, né? Então, assim, eu tive uma chuva, perdi tudo, mas mesmo assim eu vou ter que pagar lá o meu aluguelzinho, né? E qual que era a função do administrador? Ele tinha que ser um negociador. Ele redigia os contratos, preenchia os livros contábeis, cobrava quem estava devendo, e ele tinha que administrar bem os bens do Senhor. Ou seja, na hora que o Senhor voltasse, as contas dele tinham que estar tudo em dia. Cheque especial no azul, milhões lá na conta, tudo certo. Quem fazia todo o trabalho duro era o administrador. Então, imaginem vocês que agora Jesus está lá na Palestina, em frente ao Mar da Galileia, que era onde Jesus costumava pregar, com os discípulos e os 12 apóstolos. E ele começa a contar uma história estranha. Ele começa a elogiar alguém que foi corrupto. E as pessoas falavam assim, não é possível que o mestre de Nazaré está fazendo uma coisa dessa, elogiando uma pessoa que fez algo errado. E disse Jesus, aqui começa a parábola. Havia um homem rico que tinha um administrador. E o administrador foi acusado de administrar mal os bens do patrão. Isso é a chamada fofoca. Então, alguém foi lá para o dono e falou assim, olha, o seu administrador está roubando seus bens, você precisa fazer alguma coisa. Então, o dono nem quis saber o que aconteceu, já foi lá cobrar do administrador. E o administrador ficou tão chocado que ele até caiu de costas na hora que ele recebeu a notícia. E o patrão falou assim, o que é isto que eu ouço falar de ti? Imaginem vocês que o chefe de vocês chega para vocês e vocês estão sendo acusados de desviar dinheiro. É uma coisa muito grave, né, gente? E aí
o dono perde um pouquinho da paciência e fala assim: olha, eu quero que você preste conta da sua administração agora, pois você não poderá mais ser o meu administrador. Você está sendo demitido. Muito forte, né, gente? E o administrador ficou lá refletindo, horas no chão, sem saber o que fazer. E ele se perguntava: o que hei de fazer? Eu só sei administrar. Eu não sei lavar roupa, não sei passar roupa, eu não sei cozinhar. E agora? Eu vou morrer de fome. Então, ele teve que ser ágil. Tinha que pensar como ele iria resolver esse problema. Mas reparem aqui que em nenhum momento ele xingou o patrão. Em nenhum momento ele discutiu se ele estava certo ou errado. Em nenhum momento ele entrou numa discussão para tentar provar a sua inocência. Ele aceitou a crítica, coisa que muitos de nós, incluindo euzinha aqui, às vezes a gente tem dificuldade, e ele foi atrás de uma solução. Aí ele falou novamente: o que eu vou fazer agora que o meu senhor me tirou a administração? Lavrar a terra? Não posso, não tenho forças físicas. Faltei na academia o ano inteiro, não sei lavrar a terra. Mendigar? Tenho vergonha de pedir. Imagina eu, um administrador, pedindo por aí? Não vai dar certo. Eu já sei o que eu vou ter que fazer para quando eu precisar, alguém me ajude. E quando eu for demitido da minha administração, eu tenha quem me receba na sua casa. Só que ele tinha que ser rápido, porque se os agricultores desconfiassem que ele estava sendo acusado de ser corrupto, alguém ia querer negociar com ele? Não, né? E as pessoas iam falar: não, você não é uma pessoa confiável, eu não vou mais negociar com você. Então, ele teve uma ideia brilhante. Em vez de ele fazer uma reunião que poderia causar o maior burburinho, ele foi de um a um e perguntou: quanto você deve ao meu senhor? Aí o primeiro respondeu: olha, eu devo 100 barris de azeite. Aí o administrador falou: toma a tua conta, senta depressa e escreve 50. Aí na hora o agricultor falou assim: nossa, mas eu devo 100 barris de azeite, ele está pedindo para eu escrever só 50? Nossa, esse cara é muito bom negociador. Será que eu estou ganhando um desconto? Muito bom, hein? Depois ele foi até o segundo e perguntou: quanto você deve ao meu senhor? 100 barris de trigo. Toma a tua conta depressa e escreve 80. Aí o agricultor até pulou ó, de alegria lá, depois que ele teve aquele desconto. Só que aqui tem um detalhe. Na língua daquela época, aramaico, para você mudar de 100, os números de 100 para 50, mudava uma perninha. De 100 para 80, mudava outra perninha. Era quase imperceptível essa mudança nos números. E Jesus continuou contando a história, todo mundo lá sem entender nada, né? Como que o pessoal está devendo dinheiro e a outra pessoa reduz a dívida, e ele continuou. Porque os filhos deste mundo não são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus estava querendo dizer assim: porque as pessoas que estão agora no planeta, elas sabem lidar melhor com a matéria e com as coisas do espírito do que as gerações que já estão no plano espiritual. E Jesus vai continuar contando: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, fazei amigos com as riquezas do mundo, que foram conseguidas através de injustiças, de guerras, de derramamento de sangue, de violência, para que no dia que elas vos faltarem, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Ou seja, fazei amigos, distribuir essas riquezas que foram tiradas de inocentes, fazei o bem com essas riquezas, porque quando vocês chegarem lá no plano espiritual, vocês vão ter quem ajude vocês, os verdadeiros amigos.
E essa palavra tabernáculos eram tendas que os hebreus usavam no deserto. Então, Jesus usou, essa metáfora, essa linguagem, para que as pessoas entendessem que existia um lugar igual o que existe no deserto, lá no plano espiritual. E Jesus continua, olha que sabedoria. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Concordam? Quem é justo com pouco dinheiro, se você der R$1.000 para ele, ele vai ser mais justo ainda, né? E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ou seja, quem não é justo com dinheiro pouco, quando tiver um muito, não vai saber lidar. Se você não for fiel nas riquezas injustas do mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas, que são as espirituais? Olha a reflexão que Jesus deixa para nós. E se você não for fiel com o que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque vai aborrecer um e amar o outro. Ou vai unir-se a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deu para entender um pouquinho da parábola? Ela é um pouco difícil, mas agora nós vamos entender o que ela tem a ver conosco, né? Por que ele deu desconto? Porque naquela época, o trigo ele era mais caro que o azeite. Por isso que de 100 barris de trigo, o agricultor pagou só 80. E de 100 barris de azeite, o outro pagou só 50. Estes 50 de azeite com os 80 de trigo dava a mesma quantia na moeda da época, que se chamava denário. Então, ficou elas por elas. Os 2 ganharam desconto, os 2 ficaram felizes, os 2 pagaram suas dívidas, mas o dono recebeu o que ele tinha que receber. Ele não foi injustiçado, pelo contrário, ele recebeu o dinheiro que deviam a ele. Mas nessa história, quem é o Senhor? O Senhor é Deus, que pode chegar a qualquer momento e nos chamar de volta ao plano espiritual. O mordomo somos nós. Os bens que eles estavam administrando lá na história era a terra, mas aqui pode ser interpretado como a nossa família, como o nosso trabalho, os nossos talentos, as habilidades que a gente tem para ajudar os outros. Os nossos relacionamentos são nossos bens. A nossa mediunidade, para quem trabalha com a doutrina espírita. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos emprestou, que não nos pertence e que pode nos ser tirado a qualquer momento. Certo? Quem são os agricultores? São as pessoas necessitadas. O nosso próximo, a humanidade. A terra da história é o nosso planeta, que está passando por essa mudança, em que estão voltando muitas epidemias, em que está desencarnando muita gente por acidentes, por catástrofes. E a demissão é o momento da nossa morte. É nesse momento que Deus vai falar, olha, você está sendo demitido do planeta, devolve os teus bens e volta para a tua casa, que é o plano espiritual. Vocês estão preparados para serem demitidos? Não? E se a demissão for amanhã? Vocês estão preparados? Já desapegaram de tudo? Porque essa demissão pode chegar a qualquer momento, a gente não sabe. Mas a gente tem data de validade, viu? Quando a gente nasce, a gente já vem com essa data. Bom, aqui eu já expliquei para vocês. Mas, olha, o que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte. Esse administrador, ele foi muito sábio. O que ele tem para ensinar para a gente? Tem um austríaco, que ele é educador, que ele chama Rudolf Steiner. Ele veio lá da Áustria e ele fundou uma escola aqui no Brasil que chama Escola Waldorf, que as crianças elas aprendem experimentando as coisas. Então, desde pequena, elas cozinham,
elas fazem artes, elas pegam na terra, elas tomam banho de chuva. E quando elas vão crescendo, elas vão aprendendo tudo isso com as disciplinas regulares, português, matemática, ciências. Elas aprendem experimentando. E esse Rudolf Steiner, ele falava um pouco de espiritismo. Ele falava que o homem era um corpo espiritual que era feito de 3 partes: do pensar, que é o nosso pensamento, do sentir e do agir. Então, primeiro, a criança aprende o quê? A pensar. Ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe se ela está chorando de fome ou de sede. A gente que tem que identificar. Depois ela vai aprender o que é sentir. E ela vai falar, mamãe, estou com fome. E depois ela vai desenvolver as perninhas e vai agir. Vai colocar o pé no mundo. E o administrador ele fez exatamente esses 3 passos nessa ordem. Primeiro ele pensou, ele refletiu. Depois ele sentiu, ele se colocou no lugar do dono, ele se colocou no lugar dos agricultores. Ele fez uma coisa tão boa que até mesmo se ele fosse demitido, os agricultores gostaram tanto dele que iriam contratar ele. E iriam achar que o dono foi uma pessoa injusta, porque demitiu um administrador tão bom. E depois que ele pensou e sentiu, ele agiu. Só que tem pessoas, às vezes, como a Aline, que só pensa e já age, não sente. E aí vem o quê que nos atrapalha? A impulsividade, a ansiedade. Todas as coisas que a gente, pronto, falei. Por que você pronto falou? Porque você não fez o processo. Você não sentiu. Você não se colocou no lugar da pessoa que iria receber aquilo de você. E é por isso que, às vezes, a gente erra tanto, porque a gente não cumpre o principal ensinamento de Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, o que o meu próximo vai sofrer, eu tenho que passar por isso primeiro, para saber como ele vai sofrer. Porque aí, nem ele e nem eu vamos sofrer tanto. Ele ficou em silêncio durante a acusação, né? Como eu já falei. Não era comum dar desconto. Ele foi totalmente generoso com os agricultores que ficaram gratos, fez amizades na terra e no plano espiritual, e ele agiu como um cristão. Em nenhum momento ele se sentiu chateado. Ele agiu, né? Ele refletiu e tomou uma atitude. No Fonte Viva, capítulo 29, que é um livro de estudo espírita muito importante, Emmanuel vai dizer, sirvamos. Amigo, a passagem na Terra é um aprendizado. O trabalho é para instruir-nos e nos aperfeiçoar. Em todos os lugares existem recursos de se aprimorar, de seguir adiante. Então, tenha boa vontade e faça as coisas como quem serve a Jesus e não as criaturas. Você já pensou que aquela pessoa que vem te dar bom dia todo dia, aquela pessoa mais difícil, existe Jesus nela? Existe Deus dentro dela? De uma forma diferente, de uma religião diferente. Mas ela é Jesus, ela é Deus, ela é nossa irmã. Certo? No capítulo 75 do Fonte Viva, Administração, Emmanuel ele é ainda mais firme. Ele fala que cada um de nós vai ter que dar conta dos recursos que nos foram confiados. Que a fortuna e a autoridade não são valores únicos. O corpo é um templo sagrado. Que saibamos administrar a nossa alimentação, o nosso sono, certo? Trabalhar é uma bênção, servir é divino. Aprender é uma porta libertadora. O lar é uma dádiva do céu. O tempo é um patrimônio inestimável e o amigo um benfeitor. E ainda no capítulo 117, ele vai falar, possuímos apenas aquilo que damos. Os recursos divinos são distribuídos por Deus para que se multipliquem ao infinito. Não esqueças que você é mordomo da vida. Cede ao teu próximo. Dá também o teu interesse afetivo, saúde e alegria do teu tempo. E encontrará os dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz.
hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Vocês já assistiram esse filme? Ele chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. Lembra que eu estava falando de dor no começo? No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa não suporta a dor e ela é vítima do suicídio. E no Brasil, a cada 40 minutos. Então, assim, é muito grave, gente. É uma dor muito profunda, é uma dor na alma. Que possamos olhar para o outro, que possamos amar o outro, a fim de que ele não se sinta tão sozinho, a ponto de achar que ele não tem mais utilidade nenhuma nessa vida. Porque os comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. Esses são os livros de referência para quem quer estudar mais, Fonte Viva, o Evangelho, e esse livro da Terezinha Oliveira, que chama Parábolas que Jesus contou, e valem para sempre. Eu vou passar um vídeo para vocês de uma moça que eu considero uma verdadeira administradora, fiel, tá bom? O nome dela é Virgínia Diniz Carneiro. Tive pólio, que é a paralisia infantil. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Nessa ocasião, a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com Paulo e 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Ela é mineira. Ela foi a primeira brasileira com poliomielite, né? Por isso que ela está numa cadeira de rodas. Ela teve 9 filhos, só ficaram 6 vivos. Alguns morreram no parto. Ela perdeu um filho quando ele tinha 50 anos de idade, já adulto. Ela perdeu o marido, atualmente ela é viúva. E nem por isso ela reclama da dor. Como ela diz, a emoção me faz chorar, a tristeza me faz crescer. E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Que a tristeza faça cada um de nós crescer, porque ela vai vir sempre, ela é inevitável. Agora a gente vai ouvir uma música para a gente lembrar que quando a gente confia no Senhor, a gente ganha asas. Deu para ouvir bem a voz dela? A voz dela é um pouquinho embargada por causa da poliomielite. Mas veio também uma pessoa que descobriu a vacina. Olha como Deus é generoso. E hoje em dia são raros os casos de crianças que morrem pela poliomielite. Então, Deus fecha uma porta e abre outra, né? Nos constroem como missionários de amor. Vamos cantar, hein? Pensa agora naquela dor que eu perguntei. Pensa naquela dor. Que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz
possamos confiar sempre, sempre no Senhor. Que voltamos aos nossos lares com muita paz, com muito amor, com muita luz. Muito obrigada.